Hey guys, how are you? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, eu não estarei aparecendo aí na imagem, mas vocês estarão me escutando, ok? Espero que não haja nenhuma complicação na compreensão dos exercícios. Vou explicar para vocês agora a semana 2 do PET 2. Então, o tema de hoje é sobre daily routine, que é a rotina diária. Essa semana vamos estudar os dias da semana em inglês, days of the week, e também o vocabulário relacionado a tudo o que fazemos ao longo do dia e da semana, daily routine. Então, esse tema aí nós já começamos, né, na semana 1 desse PET. E no PET passado também nós já vimos, né, os dias da semana, então vamos estar fazendo uma revisão aqui, relembrando cada um deles. Então, vamos ver. Atividades. Caros estudantes, vocês já devem ter notado que alguns calendários, agendas e quadros de horário dos cadernos estão em inglês. Observe o schedule abaixo com os dias da semana em inglês. Então, schedule significa horários. Então, nós temos aí Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira, Saturday, sábado, Sunday, domingo. E aí tem uma frase, né, abaixo desse quadrinho aí de horários, né, os dias da semana, que fala que os dias em destaque, né, que estão em negrito, são Saturday e Sunday, né, o sábado e domingo, que são chamados de quê? Weekend, que estão no final de semana. Então, Saturday e Sunday são o weekend. Sábado e domingo são, o quê? Fim de semana, né? Número 1. Observe a palavra e veja como é fácil inferir o significado dessas e de outras palavras e expressões em inglês. E escreva seu significado. E aí, nós temos o exemplo na número 1, né, da palavra weekend, que week significa semana e end significa fim, então fim de semana. E eles pedem aí para a gente colocar o significado das palavras seguintes, de B a D, então é isso que vocês precisam fazer. Então, na letra B, game over, vocês vão colocar o significado de cada uma das palavras em português. Na letra C, best friend, a mesma coisa, o significado dessas duas palavras em português. E na letra D, daily routine, que até já foi citada lá no início da atividade, vocês também vão colocar aí a tradução em português. Agora vamos para o número 2. Observe novamente o schedule e responda. Quais dias correspondem aos days of the week em inglês? Então, nós vimos anteriormente que weekend, né, fim de semana, é o sábado e o domingo. Então, quais são os dias da semana? No caso, em português, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esses são os dias da semana. Agora, vocês precisam colocar aqui em inglês de segunda a sexta, nessa questão número 10, ok? No número 3, nós temos complete o schedule, quadro de horários, da atividade 1, com algumas atividades que você realiza durante o dia. Observe os exemplos e escreva a legenda das fotos em português. Agora chegou a hora de completar o quadro de horários. Então, vocês vão completar com alguns dos exemplos das atividades que estão aí, que vocês fazem durante a semana. Vamos supor, vamos olhar aqui. Go for a walk with my pet, né? Andar, fazer uma caminhada com o meu animal de estimação. Talk to friends and play. Conversar com os amigos e brincar, jogar. Read a book and study. Ler um livro, estudar. Help with the housework. Ajudar com as tarefas domésticas. Então, com alguns desses exemplos, vocês vão completar o quadro de horários, né? Vamos supor que vocês, na segunda, terça, ou quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, vocês fazem alguma dessas atividades. Então, vocês vão colocar lá no quadrinho. Se vocês não fazem nenhuma dessas atividades durante a semana, vocês fazem outras, vocês vão colocá-las lá também, mas em inglês, ok? E depois de vocês completarem aquele quadro de horários com as atividades que vocês fazem durante os dias da semana e no fim de semana em inglês, vocês vão colocar a legenda de cada uma dessas atividades aqui das imagens em português. Então, até acabei de falar a tradução de cada uma, é só escrever aí abaixo de cada imagem correspondente. Número 4. No mês de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi criada para nos lembrar que precisamos cuidar de nosso planeta, que é nossa morada, e não apenas
nossa, mas de inúmeras gerações de seres vivos que ainda estão por vir. Pensando nisso, organize com sua família um schedule com ações diárias que podemos fazer em casa para ajudar a recuperar nosso planeta e o meio ambiente. Lembre-se de pesquisar as ações em inglês. Você pode fazer um cartaz e colocar na geladeira ou no banheiro para lembrar a todos como ser eco-friendly, amigo da natureza. Observe alguns exemplos e complete o quadro abaixo. Então, essa questão aqui do cartaz é uma sugestão, né? O aluno não precisa fazer se não quiser, mas a parte de completar o horário de atividades, né, eco-friendly, amigáveis para a natureza, para o meio ambiente, né, para ajudar na questão do meio ambiente, vocês devem fazer. Então, vamos olhar aqui. Monday, na segunda-feira, nós temos o exemplo de separate the recycle waste, né, separar os lixo reciclável. Tuesday, na terça-feira, nós temos o exemplo de plant a garden and water the plants, plantar e cuidar de um jardim, né? E aí, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, não tem nenhuma atividade que vocês vão estar completando. Friday, sexta-feira, nós temos o exemplo recycle, build toys and decorations using plastic. Então, recicle e faça brinquedos e objetos de decoração usando plástico. Saturday, no sábado, nós temos o exemplo. Reuse water to clean the house. Então, reutilizar, reaproveitar a água para limpar a casa. E aí tem até o exemplo, né, da água da máquina de lavar. Sunday, domingo, né, não tem nenhuma atividade. Então, vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês coloquem. Turn off the lights when not in the room. Por exemplo, desligar as luzes, né, quando não estiver no quarto, no cômodo. Então, este é um exemplo também, né, que ajudará o meio ambiente, porque quanto menos energia a gente utilizar, melhor será, né? Outro exemplo também, don't burn the waste, the garbage, né? Não queimar o lixo, porque queimar, né, produtos como plástico e outros lixos, né, podem poluir muito o meio ambiente, né, e até acabar desgastando mais a nossa camada de ozono. Então, aqui são alguns exemplos, né, que eu estou dando, mas vocês podem colocar outro da preferência de vocês, mas eles devem estar em inglês, ok? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Bye bye and see ya!